Vamos lá para análise macro. Bom, o dia começa bem movimentado aí, com fatos relevantes acontecendo principalmente no cenário asiático, mas não só nele, né? Nós tivemos outras coisas acontecendo pelo mundo. Dando um apanhado geral, nós tivemos mais uma incorporadora chinesa decretando que não vai conseguir pagar as taxas de juros. Automaticamente aquela Country Garden, que é a principal incorporadora chinesa, acabou derretendo junto. Nós tivemos aí decisão de política monetária lá no Japão e, obviamente, a inflação da Europa. E tudo isso, óbvio, reflete aqui pra gente no Brasil, né? E tem que ser analisado no detalhe. Inclusive, aqui no Brasil também nós vamos comentar aqui que vamos ter a ata do Copom hoje às 8 horas da manhã. No cenário asiático, a gente já começa com pessimismo generalizado na parte da China, lembrando que nós vivemos esse cenário aí de incorporadoras chinesas quebrando, literalmente, basicamente quebrando, e isso não é novidade para ninguém, só que isso vem se acumulando e o governo vem criando novos incentivos que aparentemente não estão conseguindo salvar aí a maioria delas. Hoje foi o caso de mais uma incorporadora chinesa, a China Salt City Hits. Essa incorporadora, ela literalmente veio a público dizer que não vai conseguir pagar os juros que vencem amanhã. E, óbvio, né, as ações delas derreteram por lá. E a Country Garden, que é aquela incorporadora chinesa, que era uma das maiores antes de ela passar por esse momento tão ruim, ela literalmente caiu quase 12% durante essa madrugada, muito vinculado com essa informação aí da outra incorporadora, o que, óbvio, né, refletiu para todas as incorporadoras, mas a Country Garden é a que mais tem peso, relevância para o mercado aí, chinês, né, no momento atual dessas quebras generalizadas de incorporadoras por lá. Outro fato relevante que acabou amenizando um cenário ruim para a Ásia, tanto que as bolsas como um todo lá acabaram fechando ainda positivas, apesar das incorporadoras terem afundado na China, foi o fato do BOJ, que é o Banco Central japonês, ter mantido a sua política monetária inalterada em uma taxa de juros negativa de 0,10%. Na hora, a bolsa japonesa disparou, né? Ela acabou fechando aí com mais de 1,30 de alta, e o Yen, que é a moeda japonesa, caiu mais de 1% frente ao dólar. Só que esse é o mais expressivo, porque para o Yen se mexer 1% para cima ou para baixo, é porque a situação realmente fez preço no mercado. E essa desvalorização do Yen é óbvia, né? Se você tem mantendo uma taxa de juros negativa num dos principais países do planeta, sendo que os Estados Unidos está com uma taxa de juros de mais de 5%, obviamente existe uma saída de capital do Japão, o que ocasiona uma alta para o dólar frente ao Yen. E também nós tivemos aí, para ajudar nessa desvalorização da moeda japonesa, o próprio presidente do Banco Central deles por lá, que é o Kazuo Ueda, ele, na entrevista que ele deu depois da decisão de política monetária, ele falou que eles não vão hesitar em tomar medidas adicionais para flexibilizar se for necessário. Ou seja, ser mais acomodatícios ainda é o que fez, óbvio, ajudando o otimismo para a bolsa, só que precificou com queda forte para o Yen. Então, como eu comentei, acabou que o cenário japonês acabou dando mais otimismo para as bolsas por lá, o que fecharam a maioria no positivo, mas lembrando que tivemos essa precificação negativa nas incorporadoras chinesas. Na Europa, nós tivemos uma novidade positiva, que a inflação ao consumidor da zona do euro ela veio desacelerando mais do que o esperado, e inclusive ela veio deflacionária em 0,6%, então isso foi visto como positivo, as bolsas estavam mais neutras e ficaram mais positivas durante a madrugada, depois que saíram esses dados. Lembrando que nós vamos ter falas dos dirigentes tanto da zona do euro quanto do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né? No cenário americano nós não temos nada de muito relevante. O dado mais relevante para lá vai ser na sexta-feira, que é o PCE, que é um dado de inflação que o Fed mais observa por lá. E aqui no Brasil nós teremos a divulgação da ata do Copom e o mercado espera encontrar justificativas do porquê o Banco Central brasileiro aqui foi tão conservador, mesmo com o Fed aliviando nas falas por lá, né? Então, para hoje, nós temos sim um cenário aí que ainda permanece com uma positividade para a bolsa, possivelmente uma abertura da nossa bolsa aqui em alta e o dólar em queda, mas ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações que vão saindo.